Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Se Liga na Inclusão e hoje com uma visita para lá de excepcional. Eu costumo falar que a gente gosta de receber aqui no Se Liga pessoas que fazem, que estão longe dos holofotes, que transformam nossa sociedade. Desde a educação dos filhos até onde estão sentados na atividade profissional. E a gente está tendo o prazer de receber aqui a doutora Paula Dalmonte. Estamos aqui recebendo a doutora Paula Dalmonte para fazer um bate-papo aqui de tudo que a gente vem conversando e a gente espera que vocês gostem. Antes eu vou me descrever. Vou falar aqui de novo como eu gosto de me descrever. Moreno, alto, bonito e sensual. Essa é para minha mãe. Na verdade eu sou moreno, estou vestindo uma camisa social azul clara, calça jeans, cabelo escuro. Um turco, então, levemente narigudo, ou para você que está me imaginando, eu sou aquele cara feio mesmo que você imagina. Paula, obrigado de aceitar esse convite. A nossa ideia é sugar o máximo de coisa que você tem para os nossos ouvintes aqui curtirem esse bate-papo. Puxa, Danilo, eu que agradeço muito o convite, uma honra muito grande estar aqui com você. Eu acho que se a gente divide alguma coisa é a paixão, né, por esse tema, então de fato acho que a conversa com você é sempre muito interessante, acho que temos muito para falar. Eu estou namorando esse encontro com a Paula, faz tempo, mas a gente está em tempo de pandemia e de fato a paixão é que move a gente com esses temas e mais que isso, é a paixão por ter uma sociedade mais justa, né, e ter uma sociedade mais equilibrada. Não é porque somos homens brancos, eu tenho o privilégio e tenho que olhar para todo mundo de cima desse privilégio. Não, ao contrário, a gente tem que estar todo mundo horizontalizado, todo mundo entendendo as suas características. E aqui no nosso Esquenta, a gente estava batendo um papo da educação, né, dos filhos, o quanto é importante lá de cedo a gente já fazer essa transformação, né? E aí eu te pergunto, trabalhando neste tema, né, você na tua área, além da parte de legal, você também cuida dessa... Mas como você faz no dia a dia nessa educação? Tem mães que assistem a gente aqui, nosso público também tem mães. Que dica você daria para uma mãe não fazer o seu filho ser aquele machista empoderado, né? E sim uma pessoa para o mundo, né, que vai acarretar um profissional melhor? Olha, Danilo, eu acho que a base é a transparência e a conversa, né? Então eu faço questão de ter sempre conversas muito francas e transparentes com eles, desde o primeiro momento, quando talvez eles nem tivessem uma maturidade para entender tudo que eu estava falando, né? Mas eu achava que de alguma forma aquilo ia começar a penetrar na cabeça deles, porque eu sabia que a sociedade toda a nossa cultura, que é machista ainda, também estava trabalhando ali. Então eu falei, gente, eu tenho que fazer esse contraponto aqui, eu já vou começar a agir. E sempre para dizer para eles, né, que somos todos iguais, porque no fim das contas é isso que importa. Então, eles foram criados assim desde sempre e hoje eu vejo eles já comprando a causa, né? Então Mas aí vou te cortar, eu adoro, eu adoro porque eu também educo meus filhos exatamente nesse caminho. Sim, temos que ser competitivos, sim, temos tudo, mas tem o equilíbrio, né? Claro. E no dia a dia, porque na vida deles o caminho, muitas vezes eles vão tomar uma postura que não é a postura convencional. Sim. A gente tem que ser duro em casa nesse ponto, né? Tem que ser, e acontece porque da mesma forma eu percebo agora, o meu mais velho está com 10 anos, né? Então ele já está ali numa pré-adolescência, ele já começa a trazer alguns valores que não são deles, mas dos amigos. E ele se pega confuso muitas vezes, sim, né? E com alguns paradoxos, então tem isso, a menina não chora, em casa nunca teve isso, quer chorar vai chorar, e tá tudo bem, né? E por que não, né? E aí ele começa a questionar, o que eu acho que antes eu não precisava passar por essa crítica dentro de casa, né? Agora o questionamento vem, e eu acho bom que venha, porque eu quero que ele também seja preparado e seguro para passar isso adiante. O questionamento, né, gera discussão, que gera o debate, que fica rico. Exatamente, e aí ele vai poder falar para esse amigo, cara, não, peraí, homem não chora, eu falo assim, por que não? E vocês falam assim, meu pai era um cara super rígido, mas para alguns momentos ele tinha alguns... Quando a gente chorava, ele falava assim, é bom que limpa os seus olhos e você enxerga o mundo diferente. Olha só, ao mesmo tempo que ele era super rígido com algumas coisas, e em alguns momentos ele dava alguns insights, né, que fazem isso. Porque, de novo, o homem não chorar é uma coisa tão ultrapassada, para não falar outra coisa, né? E tem tanta coisa por trás disso que a gente Sim. nem imagina, né?
E as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre isso com os filhos, têm medo de falar isso nos ambientes de trabalho, né? As pessoas acabam se enclausurando nos seus pensamentos e acho que elas vão ficando muito presas em relação a isso. A gente estava aqui nos nossos bastidores comentando exatamente sobre o quanto a gente, na diversidade, a gente tem muita barreira para vencer, quanto a gente tem, né? E que quem sofre o maior preconceito histórico são as mulheres desde o começo, sejam na vida particular, seja na vida profissional. Diante da sua cadeira, como é que você transforma esse aqui? Como é que você empodera a diversidade? Como é que você consegue fazer com que as empresas... Você está representando uma entidade muito forte, que tem muitos associados. Então você tem um poder de influenciar muito legal, né? Influenciar pelo bem, influenciar pelo ativismo do bem, né? Se bem que quando a gente dá umas porradinhas. Como você articula com que as empresas recebam essa mensagem de maneira madura e possam fazer acontecer? Olha, Danilo, eu acho que de novo, né, talvez tenha até muita semelhança aí com a educação dos filhos, né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar pela base. E aí, de algumas formas, né, então, né, na Anshan a gente lida e a gente é visto muitas vezes como exemplo, como guia para as ações das empresas. Referência, exatamente. Então, assim, até o nosso caminho com a diversidade ele é muito interessante, né? Em 2015 a gente teve a primeira CEO mulher, depois de 98 anos de marcante isso, né? Foi muito. Eu que já estava lá, né, assim, puxa, foi assim, a gente falou, puxa, agora vai mudar. E mudou, né? Não que a gestão anterior tivesse alguma resistência, mas é diferente, né? Eu acho que você joga uma outra luz, as outras empresas começam a enxergar isso de uma forma, acho que é um marco mesmo. No ano seguinte, a gente começou a trabalhar o nosso comitê de diversidade externo, então, levando conteúdo, propondo discussões, e aí em 2017 a gente começou a trabalhar isso internamente de uma maneira estruturada. E é legal porque a gente tanto atrai o interesse para que as pessoas cheguem na Anshan e assistam grandes referências falando sobre o tema, mas eles também querem falar comigo, né? Eu quero fazer um benchmarking, porque tudo bem, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas, cara, aqui na prática, eu tô sofrendo. Por onde eu começo, o que eu faço? Isso, exatamente. E aí também, isso também pegou pra gente. A gente falou assim, não adianta a gente falar, é importante a gente trabalhar aqui dentro, porque senão o discurso também fica vazio, né? Eu tô dizendo o quanto é importante, o quanto é relevante, e eu não vou trabalhar isso aqui dentro. Então, pra gente isso tem um valor muito importante. A gente realmente quer um compromisso, né, com a diversidade. Porque a partir do momento que você vira uma referência, né, e vocês têm diversas ações feitas importantes de impacto, todo mundo quer ver o que você está fazendo. Exatamente. Né? E aí ela vem falar assim, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo aqui. Deve ter sido também um trabalho aqui de, preciso reestruturar. Muito, muito. Essa pergunta que eu te fazer é boa e relacionada a isso. E aí você encontra uma realidade que muitas vezes quando a gente coloca ali para o outro fazer, a hora que a gente vai fazer, a gente também se depara com vou usar a palavra de vieses, né? Trabalha com muita coisa. Muito. Desse momento que vocês implantaram internamente, porque isso para quem está nos assistindo é o modus operandi, é a prática, né? E eu escuto muito isso, né? Tá bom, inclusão, por onde eu começo, o que eu faço, onde eu vou? Sim. Né? E vocês devem ter passado por essa pergunta. Muito. E ter aí uma líder mulher ajudou? Muito, sem dúvida. Eu acho que tanto no empoderamento das mulheres que já estavam lá, e veja, a Anshan, ela já favorece o equilíbrio de gênero, porque a gente hoje tem 60% de colaboradores mulheres, a maior parte da nossa liderança é de mulheres, temos uma CEO mulher, e aí, por um lado, isso traz até um conforto para que a gente também sinta que a gente tem o nosso espaço, mas também joga aí uma atenção para um outro lado que apesar disso tudo, a gente ainda encontra situações completamente contrárias a todo esse movimento. E aí é isso, né? Tá embutido ali num viés, é uma ação que não é tão nítido, né? O machismo ele não tá escancarado ali, mas tá nas sutilezas, isso é perigoso. Demais, demais. Porque não, né, ao mesmo tempo que é sutil, aquilo vai pegando um espaço e por ser sutil muitas vezes a pessoa não vê, quem tá junto não vê, a própria pessoa não enxerga.
Então, ela está envolvida e ela não está vendo, né? Exatamente. E eu acho que a maneira que a gente encontra de quebrar isso nas empresas é trazendo a pauta da discussão do tema e trazer, né, por isso que eu te perguntei, uma mulher na frente facilita. E uma coisa que eu entendo que as empresas descobrem quando ela começa a fazer é que ela precisa falar, porque ela já fazia sem saber. Então vocês devem ter encontrado alguns exemplos, né, super ricos, e que na verdade vocês contrataram as pessoas e não por ser, de repente, uma mulher negra, ou ser uma pessoa com deficiência, enfim, ou ter uma presidente mulher, porque foi um processo natural. E aí as empresas se ficam naquele dilema: se eu já faço, falo ou não falo? E a gente sempre fala, falem, né? Põe no holofote, que você pode servir de case para as outras empresas. Com certeza, eu acho que tem esse movimento que ele acaba se tornando natural, então quando você percebe já está acontecendo, mas eu acho que sem dúvida nenhuma é importante que isso seja racionalizado de alguma forma, porque a gente ainda não pode contar só com o que é natural, com o que é espontâneo, né? Tem alguns estudos aí que até mostram, né, que em algum momento espontaneamente a gente vai chegar lá. Mas para que esperar aí décadas, né, para isso acontecer, se a gente pode trabalhar de uma maneira mais ativa para fazer com que isso chegue mais rápido, né? E é onde as pessoas confundem, né? O fato de você querer trabalhar de uma maneira mais ativa não é que você está impondo. Você está querendo equiparar uma coisa de 500 anos, vamos usar essa expressão, né? Isso, equilibrar uma coisa que está desequilibrada, ainda está desequilibrada, super, né? Então super. A gente ainda, as mulheres ainda não têm um empoderamento devido. A gente é o país que mais mata transexual. Eu entrevistei recentemente a Araceli, a secretária executiva da Secretaria da Pessoa com Deficiência. E São Paulo tem 1.700.000 pessoas com deficiência e a gente emprega nem 10% disso em São Paulo. Negros eu não vou nem falar. E aí, se a gente mergulhar em religião, vai ficar a discussão fica mais difícil ainda. Então, assim, a gente tem esses eixos ainda precisando ser muito bem olhados pela liderança. E eu entendo que a Anshan tem um reflexo nos CEOs. Sim. E nesses fóruns, o que são trazidos? Porque é top-down, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o mais relevante é quando você realmente leva alguém que é referência e que já conseguiu colher frutos de todo esse movimento, né? Que são pessoas, na verdade, que começaram a trabalhar isso, não é agora, né? É como você, né? Há 20 anos atrás. Então, é importante que as pessoas entendam que não é um discurso frágil, né? Que ele tem um conteúdo e que ele é capaz de gerar diferença de fato. E aí que demora, né? E que demora, porque tem isso, tem a frustração. Então, puxa, eu já estou com um comitê aqui faz 2 anos e eu ainda não consegui atingir as minhas métricas. E claro, são 2 anos, né? É uma mudança cultural, tem muita coisa que você precisa movimentar para você trazer isso de uma forma mais consistente, resultados mais visíveis. Mas a partir do momento em que alguém que fez e passou por isso e consegue dizer, cara, aqui, olha, eu consegui, tô conseguindo. E sempre que a gente fala de gestores, principalmente de alta liderança, né, a parte financeira ela pesa muito. Então também é bacana quando a gente consegue amarrar uma coisa com a outra. Porque você não vai trabalhar diversidade na sua empresa só pela questão social, que já seria uma justificativa indiscutível. Mas além de tudo, vale a pena você investir nisso. Você precisa de um budget para isso. Por quê? Porque isso vai voltar para você, né? Ter uma população diversa dentro da sua empresa vai fazer com que os seus negócios desempenhem melhor. Você vai reverter isso para você financeiramente. De 30% ambiente mais criativo. Pois McKinsey, se eu não estiver errado, McKinsey tem essa acho pesquisa, que é isso, acho né? que é isso mesmo. Vamos dar nome a quem fez legal, exatamente, né? Eu acho que a gente tem, e você tocou num ponto muito legal, Paula. Qual a Paula ou doutora Paula? Por favor, Paula, né? Claro. Toda vez que eu vou escrever um e-mail para ela, eu falo, põe doutora Paula, põe o Paula. Eu tava pra te corrigir, vamos ficar no Paula. É o respeito. Você tocou num ponto que para mim ele é essencial. Quando a gente vai falar de desenvolvimento do programa de diversidade, tem mitos e verdades. E sentado na cadeira do CEO, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: quanto custa isso daí?
Sim. Como é que vai ficar meu ROI? Como é que o meu EBITDA? Como é que vai ficar? Os pensamentos são muito frios. Eu entendo a cadeira do CEO no Brasil, principalmente. Né? É um país muito complexo. Você sabe bem, né? A parte tributária é legal, ele é muito complexo. E aí quando a gente traz uma pauta social, acho que não é à toa que o S está entre o E e o G, né, do ESG, a primeira coisa que vem na cabeça é qual é o meu custo disso. Né? E não é à toa que as empresas partem primeiro para a construção do programa de pessoas com deficiência, porque é o que tem legislação que rege uma multa. E aí a hora que você consegue demonstrar para ele que não é só o social, é que investir nisso traz benefício a médio e longo prazo, seja em produto, seja no ambiente, é sim uma derrubada de barreira para esse cara. Né? Mas que ele não pode esperar isso no primeiro, no segundo, no terceiro ano. É uma transformação cultural. Né? E acho que aí a importância do papel da Anshan em a tua cadeira, que é reforçar exatamente isso, né? É reforçar exatamente esse líder. Cara, se você está achando que isso é investimento a médio e curto prazo, não é ação na Bolsa de Valores, é transformação de cultura e trazer um mercado para pessoas que não têm acesso. Acho que essa é a importância, e acho que sentar nessa cadeira, diante do que eu te falei, né, daquilo que fico muitas vezes cansado, não, você olha coisas positivas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa troca de cases, de benchmark, você deve ter acesso a coisas muito legais. Eu tenho um privilégio grande, né? Eu assisto ali de camarote muita coisa, então é muito satisfatório, inclusive, porque eu não preciso ser convencida de nada, né? Essa causa para mim ela já está abraçada, mas reforça, né? Sim. Reforça, e de novo, eu também vou me alimentando de argumentos que eu vou repassar adiante, né? Então, se eu estou convencida, eu estou sempre convencendo também. Então, tudo que eu puder ter de exemplo, de resultado, eu quero poder saber para passar adiante, porque eu sei que isso vai fortalecer o meu argumento, né? Você acha que exemplos de prêmios, eventos, onde a gente consiga fazer com que... É muito difícil você ter um líder 360 graus diverso. Né? É muito difícil. É muito difícil, porque é muito complexa a gente acabou de falar, isso dentro de uma empresa. Mas você tem grandes líderes em diversos eixos da diversidade. Você acha legal esses líderes serem colocados num nível onde as pessoas possam usar como benchmarking? E quando eu falo pessoas, eu não estou querendo falar de grandes empresas, eu estou querendo falar de pequenas e médias empresas que também fazem um trabalho de transformação social muito grande. Muitas incluem pessoas com deficiência nas suas empresas, tem funcionários que são trans, porque é aquele microemprego que precisa 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que ele consegue transformar e que com pouco consegue. Né? Você acha que é um caminho isso de escancarar essas coisas? Com certeza, até porque a grande empresa, se ela quiser, ela terceiriza tudo, né? Ela chama alguém e fala, você que já entende, faz aqui pra mim, né? A pequena, a média, ela não tem, né? Ela vai ter que se virar ali com o que ela tem e muitas vezes ela não sabe por onde começar. E aí até o que a gente estava falando, pode parecer uma causa muito grande e aí ela fala, puxa, eu acho que eu não vou nem começar porque eu não vou dar conta. O esforço é muito grande, é muito... Isso, e não é, né? Eu acho que está nas pequenas coisas, está nos pequenos movimentos, né? Então você ter um olhar aberto, de repente é um detalhe, você torna o seu escritório pequeno, acessível e isso engaja, né? Por mais que você tenha uma equipe pequena, que você ache que aquilo pode não ter um impacto no resto da equipe, tem um impacto. Então você começa a trabalhar muita coisa que acaba interferindo ali na rotina de trabalho. O sucesso das startups até, né? Elas estão nascendo todas diversas, né? Elas estão com esse olhar que eu acho muito legal. Uma vez eu administrei uma ONG e a pessoa que me entrevistou falou uma coisa muito legal, né? Porque eu era jovem. Ele falou, eu gosto de trabalhar com um jovem, que o jovem, ele rompe barreira. Ele derruba a parede. Né? Que ele já era mais velho, ele falou que nós velhos já falamos isso é assim mesmo. Um pouco mais conformados, né? E no papel da Anshan, você sente que ela sempre tem que estar jovem. Com certeza. E com relação a isso, pra gente até é fácil, né? Porque a imensa maioria da Anshan é muito jovem. Assim, eu sou uma idosa na Anshan, né? Prata velha já. Mas isso é bacana, né? Ao mesmo tempo que tem alguns desafios, também tem isso, né? A gente está
inevitavelmente sendo provocado pela juventude. E essa juventude agora não tem muito, assim, papas na língua, né? Eles falam mesmo. Não, eu vou falar pro meu chefe, eu vou falar aqui pro meu diretor que isso não tá legal e por isso, aquilo e... Você tem aí conflito de gerações até. Ah, bastante. Muito, muito. Como é que vocês administram isso? Olha, é complicado para quem é mais velho, na verdade, né? Nosso Porque caso é difícil. a gente acaba sendo engolido pela juventude. Muito rápida. Muito, muito rápida. Então, o pessoal até, a gente, né, tem um olhar um pouco mais direcionado ali para outras vertentes da diversidade, mas essa é uma que a gente pensa em começar a trabalhar em breve. Porque, de fato, a gente tem Você pessoas... já tem isso lá dentro, né? Já temos isso lá dentro, exatamente. E o quanto, às vezes, o jovem, ele não reconhece o valor que tem a experiência, por exemplo, né? Sim. E aí, sem querer tirar mérito nenhum dos jovens, eu acho que eles têm uma série de outros atributos que compensam isso, mas a experiência, ela tem um valor, a maturidade, né? A vivência... E isso também é legal. Então, quando o jovem também aprende a valorizar isso, e ele se dispõe a trocar com quem já tem isso também, é muito rico. Exatamente. É bem legal. E recentemente eu fiz um bate-papo com uma empresa exatamente sobre gerações, e a frase é exatamente essa. O jovem que percebe esse momento, que ele vai beber de uma fonte, que ele vai deixar, não é que ele não vai cometer erros, sempre nós vamos Faz parte. Que bom, né? Isso. Que bom. Mas assim, ele vai conseguir otimizar muita coisa, e a gente, por um outro lado, as pessoas mais velhas também vão estar mais atuais, né? Ou seja, elas vão estar mais rejuvenescidas no seu dia a dia, né? Exato. E usando o conhecimento e comparando. Eu gosto muito quando a gente traz cenários para embate, né? Aquela conversa produtiva, aquela conversa onde você não se fala de pessoa, se fala da situação que pode crescer nisso.